Oi, vamos de Astrocast para saber o que os astros e os oráculos têm para contar para gente nessa semana astral que encerra o mês de agosto e inicia o mês de setembro, o mês 9, o mês que vai abrir o portal de fechamento, 9 do ano 9. Esse portal aí é na semana que vem, mas a gente já está o ano todo em preparação para este momento. E esse mês de setembro, esse mês 9, essa primeira semana deste mês 9 vem aí com movimentos importantes no céu. E os destaques, os highlights dessa semana da movimentação dos astros são a Lua entrando aí na sua fase crescente, se preparando inclusive para um eclipse que vai acontecer no dia 7 de setembro, no domingo que vem. Nós teremos também na segunda-feira Saturno retornando para o signo de Peixes no seu movimento retrógrado, às 5:05 da manhã da segunda-feira. Na terça-feira, nós teremos Mercúrio entrando na energia de Virgem. Mercúrio vai chegar em casa. Na quarta-feira, esse Mercúrio, agora em casa, vai fazer uma quadratura com Urano, que está lá na outra casa dele. Na quinta, nós vamos ter uma quadratura entre Marte e Júpiter. Marte, que está em Libra, e Júpiter, que está em Câncer. Vão conversar em aspecto tenso. E no sábado, nós teremos Urano entrando em movimento retrógrado. A partir de sábado, todos os grandes planetas geracionais estarão em movimento retrógrado, só faltava ele, e agora ele vem se juntar aos outros também. E no movimento da Lua, então, a partir de domingo às 3:25, essa Lua adentra a fase crescente. Na própria segunda-feira, assim que Saturno entrar em Peixes de manhã, à noite, essa Lua adentra o signo de Capricórnio às 22:44. Tem bastante horários iguais nesses aspectos essa semana, hein? Na quinta-feira, essa Lua em fase crescente entra em Aquário e a gente fecha a semana com essa Lua ainda em fase crescente adentrando em Peixes, para poder se preparar para o eclipse que vai acontecer no domingo. E como arcano para guiar nossa semana, na verdade arcanos, porque saíram 2 cartas e eu aceitei as 2 cartas. Nós temos aí um arcano maior, que é a carta do julgamento, o arcano de número 20, e um arcano menor, um 9 de ouros. Agora vamos costurar tudo isso para entender um pouquinho o que essas energias estão querendo contar para a gente nessa semana? Bom, nós vemos aí, na verdade, a gente já está percebendo lá no Astrocast, pelas cartas que estão saindo, que são momentos importantes, momentos de tomada de decisão. Nós estamos vindo de movimentos aí onde escolhas que muitas vezes eram inconscientes estão vindo para a nossa consciência, estamos tomando percepção, consciência de muitos movimentos que aconteciam muitas vezes de maneira oculta. E isso a âmbito pessoal, mas a âmbito coletivo também, porque Plutão está lá em Aquário, em movimento retrógrado já há um tempo, revelando as coisas ocultas dos bastidores da nossa sociedade. Muitas dessas notícias que a gente vem tendo de assuntos sendo revelados, assuntos que têm chocado a gente de uma certa forma, mas que muitas vezes estavam ali. Todo mundo estava enxergando, mas não estava percebendo, ou talvez não dando importância para aquele movimento. E isso acontece a nível pessoal também. Dentro desse ciclo virginiano, a gente começa a perceber o quanto coisas pequenas, coisas que parecem muitas vezes inofensivas, com o poder da repetição, com o poder do hábito, elas se tornam algo sólido, algo forte, algo que muitas vezes é até desafiante de ser rompido, de ser quebrado. E os movimentos dos astros, dos oráculos, têm mostrado para a gente o quanto é importante esses pequenos passos, esses pequenos movimentos. E esse arcano, essa semana, vem falar para a gente, vem lembrar a gente do nosso chamado, onde velhas identidades já não sustentam mais a frequência da nossa alma. Eu associo muito isso. Tem muitos aspectos no céu, mas principalmente a Saturno, que fala da estrutura. Eu já venho falando isso lá, né? Que nós estamos
criando uma nova estrutura que sustente essas novas frequências, essas novas informações que estão chegando para gente. Esse chamado da nossa alma, esse chamado coletivo de necessidade de aumento de frequência. E nós estamos em Saturno em movimento retrógrado reconstruindo essas bases, vendo o que dentro dessas bases que a gente construiu, às vezes, como eu disse, feitas de pequenas coisas, de pequenos movimentos, mas que já não se alinham. E a gente está sendo chamado a rever, a reconstruir. E essa semana, esse Saturno, que já está em movimento retrógrado, dentro da energia de Áries, desde o dia 13 de julho, na segunda-feira, ele entra na energia de Peixes e vai ficar até dia 28 de novembro. E ele vai lá justamente para alinhar essa estrutura ao nosso chamado, ao chamado da nossa alma, ao chamado do invisível que Peixes traz. E essa carta representa muito bem, porque tem aqui uma figura etérea dessa personagem, que Saturno está indo lá em movimento retrógrado ajudar a gente a resgatar, a construir uma estrutura que seja alinhada com essa frequência aí. E junto com isso, a gente tem o 9 de ouros, que a gente teve um presente de 2 cartas essa semana. E esse 9 vem mostrar pra gente, olha só a complementariedade dessas cartas, ele vem mostrar que a gente já tem estrutura e força interna para suportar esses chamados que estão chegando. Então, enquanto o julgamento pede para que a gente responda a um chamado da nossa alma, esse 9 de ouros vem mostrar que a gente já tem condições de sustentar essa resposta, mesmo que seja a um nível pequeno, um pequeno passo. Mas lembra do poder da repetição, do poder das pequenas coisas? A gente está trabalhando no ciclo de Virgem. Então, se a gente para aí, que seja 5 minutos no nosso dia, para nos conectar com essa força maior, para respirar, para se conectar com a gente, com a nossa alma, a gente já está fazendo a construção dessa força, a gente já está dando essas bases que essa força precisa. Esse 9 também vem como um reforço desse mês que a gente está entrando, um mês 9. É uma finalização, mas é uma finalização com frutos. A gente vai estar colhendo aqui o que a gente veio plantando ao longo desses 9 anos. É um ótimo exercício para a gente olhar 9 anos para trás, o que que a gente estava fazendo, o que que a gente começou há 9 anos atrás e observar o que que a gente já está pronto para colher e o que não faz mais sentido, que agora nesse 9, principalmente nesse mês 9, a gente pode realmente cortar e deixar para trás, para a gente se abrir para essa nova fase desse chamado que esse julgamento veio chamar a gente, veio mostrar para a gente. A gente tem também esse Mercúrio voltando para a casa dele, uma das casas dele, né? Porque Mercúrio rege tanto o signo de Virgem quanto o signo de Gêmeos. E aqui a nossa mente pode ficar muito mais analítica, percebendo justamente, com capacidade para perceber esses detalhes, essas coisas pequenas que muitas vezes impactam o nosso resultado final, tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa. A gente pode se ver também muito mais crítico, então é importante a gente observar isso. Se a crítica, o perfeccionismo que não leva a gente a lugar nenhum, porque enquanto a gente está ali esperando para ser perfeito, as partes que estão imperfeitas já estão construindo o nosso resultado. Perfeccionismo? Não, mas aperfeiçoamento? Sim. Essa é a energia que a gente tem que focar e utilizar dessa reverberação de Mercúrio em Virgem. Fazer um pouquinho melhor todos os dias. Mas muitas vezes o nosso melhor naquele dia pode não parecer tão bom assim. Então a gente tem que cuidar também com o nosso próprio julgamento, tanto em relação ao comportamento dos outros, quanto ao nosso mesmo. Porque, por exemplo, se eu estou em movimento de depressão, por exemplo, o meu melhor aqui não vai ser chegar na frequência da alegria, da felicidade. O meu melhor aqui, muitas vezes, vai ser trabalhar a energia da raiva, que é uma frequência acima. É um passinho. Porque aí a raiva já me movimenta, já me tira dessa energia estagnada aí da depressão. Se eu tô com raiva, às vezes é uma energia acima que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar na coragem. Se eu tô na neutralidade, eu vou trabalhar a minha disposição, a minha boa vontade. É um passo, é
uma frequência acima, é um degrau, e um degrau todo mundo consegue subir, nem que seja com apoio, com recurso, com ajuda, mas a gente consegue se a gente quiser. Eu gosto bastante de usar a tabela das emoções da escola Hawkins, porque ela ajuda a categorizar as nossas emoções. E isso é super virginiano, né? Separar, nomear, compreender o que está acontecendo e escolher. A gente toma decisões na carta do julgamento. E aqui é uma decisão que eu tenho de permanecer na mesma frequência, na mesma energia, ou de subir um degrauzinho. E aí, assim que esse Mercúrio entrar em Virgem, logo no dia seguinte, ele já vai conversar de maneira tensa ali com Urano que está na outra casa dele. Algumas das escolas astrológicas consideram Urano, inclusive, uma oitava de Mercúrio, uma frequência superior, um nível acima. E os dois vão se conversar de maneira tensa, porque um está no signo de Virgem, que é mutável, e o outro está no signo de Gêmeos, que também é mutável. Urano já está trazendo muitas ideias, é essa antena que está captando tanto essas mensagens do nosso eu superior, do nosso futuro, daquilo que a gente pode ser, ele já sabe, ele já capta, ele já sente. Ele traz essas ideias para nossa mente, para os nossos pensamentos, para a nossa conversa, para a nossa comunicação, para os nossos caminhos neuronais. E isso muitas vezes se confronta com os padrões, com as ideias que a gente já estabeleceu, as ideias repetitivas, os padrões de pensamento que a gente tem todos os dias, que a gente não vê. Lembra das coisinhas pequenas? Isso é virgem, né? É a energia da semente que plantada na terra, bem pequenininha, pode virar uma árvore de não sei quantos metros de altura. Então a gente está sendo convidado aqui a olhar para essas coisas pequenas que crescem, que tem potencial de virar coisas grandes. Cada pensamento, cada atitude, cada emoção é uma semente que a gente planta. Então a nossa alma está pedindo, o nosso futuro, o nosso eu superior, estão pedindo que a gente plante sementes mais alinhadas com aquilo que eles reservam para gente. É uma semana, um ciclo para a gente estar muito atento, com um olhar analítico, com um olhar crítico no sentido de avaliar, um olhar de cientista, um olhar mercuriano, um olhar virginiano, um olhar nos detalhes, mas não para se julgar, para se punir, para se culpar, não, para observar onde eu estou e escolher se é aqui que eu quero ficar, se esse resultado está bom para mim, se eu estou satisfeito com o que essa semente está me trazendo ou se eu quero outra coisa, e aí mudar. Subir uma frequência, subir um degrau. Na quinta-feira a gente tem mais uma quadratura, mas agora entre os cardinais, entre Libra, que está recebendo Marte, e Câncer, que está recebendo Júpiter. Aqui as nossas relações podem receber esses confrontos, tanto as nossas relações familiares, as nossas parcerias, as nossas relações amorosas, as nossas relações de troca podem ser impactadas aqui. E aqui é a mesma coisa, muitas vezes esse chamado que a gente está recebendo é um chamado que vibra na nossa alma, mas que às vezes não vibra com as relações que a gente já estabeleceu. Muitas vezes aquilo que a gente quer trazer de novo, que a gente quer trazer para a nossa vida, as escolhas que a gente quer fazer, elas confrontam com os padrões familiares, confrontam com as relações, porque muitas vezes essas relações, essas escolhas dessas relações foram feitas lá atrás, onde isso ainda não vibrava para mim. E aí agora isso já não está mais sendo compatível. Então aqui mais uma vez eu vou ser chamada a decidir, a escolher o que é mais forte para mim, o que é mais importante para mim. Muitas vezes isso vai significar romper, romper com relações, romper com parcerias, às vezes romper com família. E aqui me lembra muito a passagem, né, de Jesus: "Eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a espada". Por quê? Muitas vezes, a minha visão, é o corte que vai me trazer a paz. Aquela falsa paz das aparências, de que está tudo bem, mas eu tô aqui engolindo muita coisa. Isso é muito energia libriana, que tenta manter as coisas equilibradas, mas que está fazendo isso a partir de um ponto de desequilíbrio, a partir de uma balança descalibrada. Então isso não é paz verdadeira. Então esse Marte em Libra vem ajudar a gente muitas vezes a fazer cortes. Então observa aí na sua vida qual área que pode estar te trazendo aí
essa falsa paz, essa sensação aí de manter as aparências, de manter as coisas. Por qual motivo? Por que você está se segurando nisso ainda? É por medo? É por comodismo? Às vezes pode ser esse 9 de ouros aqui, pode ser que você construiu algo e usufrua disso. Em muitos aspectos isso seja bom para você. E aí muitas vezes a gente não quer abrir mão, mas a gente vai precisar colocar isso na balança. Se no fim das contas isso realmente vale a pena. Se eu não estou aqui vendendo a minha alma. Lembra que essa semana a gente teve lá no Astrocast a carta do diabo. Então aqui a gente tem um trabalho de reconhecer aquilo que realmente me alimenta, aquilo que suga a minha energia. E a gente não precisa necessariamente fazer um corte brusco, um rompimento brusco. Apesar de que isso às vezes pode sim acontecer, porque a gente tem Urano aqui. Então pode ser que algumas situações simplesmente aconteçam, a gente se veja diante de situações que tragam aquele rompimento que muitas vezes a gente estava até considerando, mas não estava tendo a coragem, a força, o ímpeto para fazer. Aí vem uma situação e traz esse corte, porque inclusive no dia 6 de setembro, no sábado, esse Urano vai entrar em movimento de retrogradação. Ele está ali no primeiro grau de Gêmeos, onde estão muitos planetas também, no primeiro grau dos signos, convidando a gente a dar um passo novo. Mas ele vai lá recapitular, ver o que está para trás, porque muitas vezes é isso também, né? A gente precisa dar um, dois, três passos para trás para poder dar alguns mais para frente. E é isso que o movimento de retrogradação tanto ensina quanto auxilia a gente a fazer. Ele vai voltar até o 27º grau de Touro até o dia 31 de dezembro. Vai ver ali se ele não deixou nada para trás, porque Touro também fala da nossa segurança, daquilo que a gente tinha como firme, como certo, fala da nossa sobrevivência, daquilo que é básico para gente. Comida, teto, abrigo. E quantas escolhas a gente não faz na nossa vida baseados só nisso, nos itens de sobrevivência, porque se a gente não sai desse ponto da sobrevivência, como que a gente vai dar passos adiante? Como a gente vai pensar em espiritualidade? Se a gente está com fome, se o nosso corpo está com necessidades, se a gente está com dificuldades de moradia, se a nossa sobrevivência está em risco. Então, o Urano também vem trazendo essas novas ideias, a internet que chegou com tudo, trazendo novas formas de sobreviver, novas formas de fazer dinheiro, convidando a gente a olhar também como outras pessoas trabalham, como outras pessoas sobrevivem, que são formas diferentes das nossas. E aqui um mundo de possibilidades se abre para gente. E muitas vezes é aí, vendo como outras pessoas fazem, que o nosso chamado pulsa ainda mais, porque a gente vê que é possível. Muitas vezes a gente precisa de um modelo, né? Às vezes a gente não consegue captar aquilo que Urano traz, as possibilidades lá do futuro, mas quando a gente vê alguém fazendo aquilo que a gente gostaria de fazer, alguém vivendo daquilo que a gente gostaria de viver, aquilo se torna mais concreto, mais possível para a gente. E aí a gente se inspira para trazer isso para a gente também. E aí a gente se prepara para esse eclipse no domingo, no dia 7. Um eclipse eixo mutável, o eixo onde é possível fazer transições, fazer mudanças. A energia está mais flexível, está dançando, está possível, se torna possível. O julgamento veio trazer o chamado aqui, um chamado para um novo nível de consciência. E o 9 de ouros veio confirmar que a gente tem base, tem estrutura para ouvir, para seguir esse chamado. E vem convidar a gente para uma reflexão, inclusive. O que você quer construir nos próximos 9 anos para você? O chamado para isso está sendo feito agora. E você está ouvindo? Está atendendo esse chamado da sua alma que está pulsando aí no seu coração? É essa reflexão que essa semana astral vem trazer para a gente. Eu tô aqui atendendo a um chamado da minha alma. E se você quer atender o seu também, e se a minha mensagem ressoa com você, eu te convido aqui a gente caminhar junto. Se inscreve no canal, deixa o seu like aí e vamos aí atender a esse chamado. Um beijo.